Olá, pessoal, tudo bem? Qual é a primeira coisa que pensamos ao escutar a palavra economia? Já pensaram? Possivelmente em dinheiro, juros, principalmente aquela brincadeirinha, né? Economista vai economizar, né? Pois é. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar sobre oferta de moeda. Oferta de moeda? Mas moeda pode ser ofertada? Moeda é mercadoria? Pois bem, respondendo às perguntas. No Brasil, quem oferta a moeda é o Banco Central, o BCB, por meio da Casa da Moeda. Ok? E moeda não é uma mercadoria comum, mas podemos analisar segundo o conceito de oferta e demanda, porque se a moeda tem preço, se o dinheiro tem preço, que é a taxa de juros, então podemos considerar como sendo uma mercadoria. Correto? Pois bem, vamos ver como a oferta monetária é definida pelas autoridades monetárias. E quais são elas? O que são essas autoridades monetárias? Por exemplo, Conselho Monetário Nacional, CMN, Banco Central do Brasil, BCB. Em alguns artigos, alguns livros, algumas literaturas, bem provavelmente vocês vão escutar o Banco Central, por exemplo, como sendo Bacen. No caso do Brasil, né, pode ser Bacen ou BCB, Banco Central do Brasil, tanto faz. O Conselho Monetário Nacional, ele toma as decisões e o Banco Central do Brasil é o executor do controle da moeda. O que significa isso? O Conselho Monetário Nacional é um órgão legislativo, normativo, tá certo? Ele não atua na economia de forma direta, ele simplesmente estabelece as regras. E o Banco Central do Brasil? O Banco Central do Brasil executa essas regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, né, e fiscaliza os bancos. Mas vamos pensar o seguinte. Para entender um pouco, vamos com calma. Vamos às funções do Banco Central do Brasil primeiro. Banco emissor de moeda. Emite papel moeda e moeda metálica. Executa a política monetária. Faz controle da oferta de moeda por meio do Selic, para regular a liquidez monetária. Banco do governo. Recebe depósitos e empresta ao governo. A administração do câmbio. Operações com moedas estrangeiras e reservas internacionais. Banco dos bancos. Regula o caixa dos bancos comerciais por meio dos depósitos compulsórios. Fiscalização das instituições financeiras. Muito bem. Além dessas funções, o Banco Central do Brasil também administra as reservas internacionais do Brasil. O que são essas reservas internacionais? São moedas estrangeiras depositadas no Banco Central do Brasil, né, como, por exemplo, um caixa extra, ou seja, uma garantia de pagamento de suas dívidas. Significa que o governo federal brasileiro tem garantias, no caso seriam moedas em dólares, né, e ficaria, digamos, tranquilo em relação a obrigações financeiras que tem com seus títulos públicos vendidos para o exterior. Tá certo? Pois bem, antes de avançarmos um pouquinho mais do Banco Central do Brasil, vamos conversar um pouquinho sobre o Conselho Monetário Nacional. Ele estabelece as regras, estabelece as diretrizes, as normas específicas pelas quais o sistema financeiro nacional irá funcionar. Tá certo? E o sistema financeiro nacional ele tem várias instituições, né? O Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Conselho Monetário Nacional, bancos comerciais, bancos mercantis, financeiras, ou seja, uma porção de entidades. Tá certo? Pois bem, mas e quem cria a moeda? Vamos lá, vamos imaginar a questão da moeda. A nossa conversa é sobre criação de moeda. Quem emite moeda? Quem emite moeda, ou seja, o papel moeda ou a moeda metálica que nós conhecemos, é o Banco Central do Brasil. Ele é o único que pode fazer isso, né? O governo é o único que pode emitir moeda. A essa característica se dá o nome de senhoriagem, ou seja, ele é o senhor da moeda, né? Ele pode emitir moeda, mas ele não emite de qualquer jeito. Pois bem, se o Banco Central do Brasil ele consegue emitir moeda, e os bancos comerciais? Como que se fala, como que a gente escuta no mercado, por exemplo, os bancos comerciais criam moeda? Bom, criar moeda é diferente de emitir moeda. O Banco Central emite moeda, cunhando, imprimindo moedas, está certo? A criação de moeda é um pouquinho diferente. Os bancos comerciais criam moeda multiplicando a moeda escritural ou depósito à vista. É por esses caminhos que ele faz. Vamos entender. Os bancos são obrigados a fazer depósitos compulsórios do Banco Central, tá certo? Uma forma de política monetária. Além disso,
fico com uma reserva chamada encaixe técnico, que nada mais é do que o dinheiro em caixa nos cofres para realizar as transações diárias do banco. Mas, além do encaixe técnico, sobra algum dinheiro? Sobra. Esse dinheiro é o dinheiro que os bancos comerciais ou bancos mercantis vão emprestar para a população ou pelos agentes deficitários, aqueles que precisam recorrer a empréstimos, financiamentos para ter acesso à moeda. Tá certo? Pois bem, quando ocorre esse processo, há criação de moeda. Eu estou criando, estou emprestando, correto? Pois esses depósitos vão se converter em... pois estes empréstimos, né, que o banco faz para as pessoas, agentes deficitários, irão se converter em depósitos e novamente em empréstimos, depois em depósitos e assim sucessivamente. Pois bem, imaginem vocês emprestando dinheiro de uma instituição financeira. Vocês emprestam dinheiro de uma instituição, digamos, para depositar em outra instituição para fazer algumas transações. Quando você pega esse dinheiro emprestado e deposita em outro banco, é um depósito, correto? Ele entra no caixa daquele banco. O banco criou moeda. A partir daquele depósito, o banco também ele pode, pelos meios de empréstimo, aquele dinheiro que você depositou, que você vai usar em outras transações, ele vai emprestar para outras pessoas e assim sucessivamente. Ok? Pois bem, vamos entender como funciona esse processo com um pouquinho mais de calma. O Banco A recebe um depósito à vista de 100 mil, mantém reservas de 40%, que é o encaixe técnico. O Banco A empresta 60 mil. O Banco B recebe o depósito à vista de 60 mil, mantém reservas de 40% e empresta 36 mil. O depósito inicial de 100 mil se transforma em empréstimos de 60 mil e esse se transforma em empréstimo de 36 mil. No final desse processo, a oferta total de moeda escritural é de 196 mil. Houve criação de moeda no valor de 96 mil. Perceberam? É assim que a moeda é multiplicada na economia, além das emissões do Banco Central do Brasil. No exemplo, consideramos que os bancos já efetuaram os depósitos compulsórios. Imagine se os bancos pudessem converter os depósitos à vista em empréstimos e emprestar esse dinheiro sem efetuar os empréstimos ou os depósitos compulsórios. Esses empréstimos tenderiam a infinito, correto? Nesse sentido, o que vocês acham que aconteceria com a inflação? Quero que vocês prestem muita atenção. A moeda se comporta como uma mercadoria. Se há excesso de moeda no mercado, o que aconteceria com a taxa de juros? Correto. A taxa de juros diminuiria. As pessoas fariam mais empréstimos. E o que vocês acham que aconteceria com os preços dos produtos em função de um aumento da demanda? Correto novamente. Haveria inflação. Muito bem. É por isso que o governo tem um forte controle sobre a oferta de moeda. Nesse sentido, vou apresentar como o BCB, ou melhor, o Banco Central do Brasil, utiliza os instrumentos de política monetária. Controle das emissões de moeda. O BCB, o Banco Central do Brasil, controla o volume de moeda manual na economia. Depósitos compulsórios ou reservas obrigatórias. Percentual dos depósitos à vista recolhidos ao Banco Central do Brasil. Exemplo: se o depósito compulsório for de 42%, a cada R$1.000 depositados, 420 são recolhidos ao Banco Central do Brasil. Operações com mercado aberto. Compra e venda dos títulos públicos da dívida do governo. Operações de redesconto. Liberação de recursos do Banco Central do Brasil para os bancos comerciais. Lembrem-se, o objetivo é regular a quantidade de moeda na economia. Se o Banco Central do Brasil quer dar liquidez à economia, aquecer a economia, então o objetivo é aumentar a oferta monetária. É uma política monetária expansionista. Se ao contrário, é reduzir a liquidez, ou seja, diminuir, desaquecer a economia, então o objetivo é reduzir a oferta monetária. É uma política monetária contracionista. O sistema utilizado para essa função é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Perceberam? O Selic não é uma taxa, é um sistema. A taxa Selic é a taxa pela qual o Banco Central do Brasil remunera os títulos públicos. Pois bem, depois dessas argumentações sobre oferta monetária, vamos dar uma olhadinha em como funciona a política monetária expansionista? Na política monetária expansionista, o governo aumenta a emissão de moeda, reduz os depósitos compulsórios, efetua a recompra de títulos públicos e reduz a regulação no mercado de crédito. A escolha da política monetária dependerá dos objetivos e metas do governo. A política monetária expansionista
é utilizada para aquecer a economia, ou seja, provocar uma elevação no nível de atividade econômica. Por outro lado, se a atividade já está aquecida, se a demanda já está aquecida, a capacidade produtiva da economia não é capaz de aumentar a oferta. Nesse caso, ocorre inflação de demanda. Para evitar uma escalada no nível geral de preços, ou seja, inflação, o governo adota uma política monetária restritiva. Esta política funciona de forma inversa à política expansionista. Vamos ver? Na política monetária restritiva, o governo reduz a emissão de moeda, aumenta os depósitos compulsórios, efetua a venda de títulos públicos, aumenta a regulação no mercado de crédito. Pois bem, essas políticas estão dentro do campo da economia normativa, ou seja, se deseja que alguns objetivos sejam atingidos. Mas os efeitos desses mecanismos dependem da organização e forças do mercado. Em outras palavras, o governo aposta, por exemplo, na redução da taxa de inflação em função de um aumento na taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, o crédito fica mais caro. Como consequência, o consumidor deverá reduzir sua demanda. Se isso acontecer, não se sabe, mas se deseja. Percebam bem, aumentando a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro, o consumidor tende a reduzir o consumo. Mas se isso vai acontecer, não se sabe. E quando vai acontecer, se vai ser um tempo rápido ou curto, também não se sabe. Por isso que é normativo, por isso que são políticas econômicas. Não se tem uma relação exata de causa e efeito, tá certo? Muito bem. Vamos ver um resumo das políticas monetárias. Emissão de moeda. Política expansionista, aumenta. Política restritiva, diminui. Depósito compulsório. Política expansionista, diminui. Política restritiva, aumenta. Títulos públicos. Política expansionista, recompra. Política restritiva, venda. Depósito compulsório. Política expansionista, diminui. Política restritiva, aumenta. Como as políticas econômicas são normativas, os objetivos desejados dependem de uma infinidade de fatores dentro da economia. Pode ser que até nenhum efeito seja sentido. Muito bem. Se a oferta monetária afeta nossas decisões sobre as transações econômicas, imagine como afeta as organizações. Nesse sentido, dizemos que as políticas monetárias são exógenas para nós. Elas vêm de fora para dentro. A única coisa que podemos fazer é nos adaptar e reagir da melhor maneira possível. No caso das empresas, o administrador deve conhecer muito bem, mas muito sobre o negócio, sobre o mercado, sobre o ambiente para poder agir. Ou seja, saber onde a empresa está inserida. Aí ele poderá agir adequadamente frente a uma política monetária desfavorável. Percebendo a importância? Ficamos por aqui. Bons estudos e até o próximo módulo.